Oi, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. O tema da nossa aula é desenvolvimento e subdesenvolvimento. Até ali a Primeira Guerra Mundial, os estados-nação, eles eram divididos da seguinte maneira: as potências imperialistas e as colônias. Já durante o período da Guerra Fria, da ordem bipolar, os países eles eram classificados de países de primeiro mundo, nações capitalistas industrializadas, países de segundo mundo, países socialistas, e os países de terceiro mundo, países capitalistas não industrializados. Com o fim da Guerra Fria, e o fim do segundo mundo, do mundo socialista, dessa forma de dividir, havia uma necessidade de uma nova forma de regionalização. Então, a partir que nós falamos, pós-Guerra Fria, pós-ordem bipolar, que é chamado de nova ordem mundial ou ordem multipolar, os países eles foram regionalizados e divididos utilizando critérios políticos, econômicos e sociais. E a partir desses critérios, os países foram classificados em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que podem também ser subdivididos em emergentes e periféricos. Vamos aí então entrar na parte que são as características desses dois grupos. Os países subdesenvolvidos, eles possuem, como características gerais, o quê? Países que passaram por um processo de exploração durante o período colonial, possuem um baixo nível de industrialização, há uma dependência econômica, política, também cultural em relação às nações desenvolvidas, deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico, uma rede de transportes e meios de comunicação deficientes, baixa produtividade na agricultura, ou seja, baixa mecanização, e isso emprega muita gente, ou seja, geralmente emprega numerosa mão de obra. População ativa, com isso, é empregada principalmente nos setores primários. E as cidades, elas apresentam um processo de urbanização muito rápida e desordenada. Baixo nível de vida para a maior parte da população, possui um crescimento vegetativo alto, elevada taxa de natalidade e também elevada taxa de mortalidade infantil. E a expectativa de vida ela é baixa. Já para os países emergentes ou em desenvolvimento, nós vamos ter como características países que estão ocupando posições de maior destaque no âmbito econômico, político nos últimos anos, principalmente ampliando a sua participação nas relações geopolíticas internacionais. Eles apresentam relativas melhorias sociais, econômicas, financeiras, comerciais nos últimos anos. A industrialização ela é recente, principalmente aí pós Segunda Guerra Mundial, e são países que têm elevada concentração, tanto de renda como também de terras. E esses países ainda não se livraram das características do subdesenvolvimento. Vamos pegar aí alguns exemplos. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, os BRICS, México, Turquia, Nigéria, Chile, Colômbia, os tigres asiáticos e também os novos tigres asiáticos. Já para os países desenvolvidos, vamos ter aí como características dominação econômica. Eles apresentam uma estrutura industrial muito completa, produzem todos os tipos de bem, principalmente os bens que possuem alto valor agregado. A agropecuária é muito moderna, intensiva, elevada produtividade, e a mão de obra ela é especializada. Possui também um desenvolvimento científico e tecnológico elevado. Modernos e eficientes meios de transporte e comunicação. População já é urbana, são países industrializados. A população ativa ela é empregada principalmente no setor terciário. Você tem aí um pequeno número de analfabetos, elevado nível de vida da população e boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico. Reduzido crescimento populacional, baixa taxa de natalidade, também baixa taxa de mortalidade infantil e possui aí uma elevada expectativa de vida.
Aí eu coloquei, né, alguns indicadores que são utilizados para classificar os países, se eles são países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O PIB, o Produto Interno Bruto, renda per capita, distribuição de renda, são indicadores que são levados em consideração para essa análise. O IDH é muito importante, muito utilizado, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em consideração, né, 3 dimensões, 2 sociais, 1 econômico. No caso, alfabetização, expectativa de vida e também a renda per capita. Coeficiente de Gini, que leva em consideração aí o nível de desigualdade, o nível de concentração de renda, taxa de mortalidade infantil e a balança comercial. Né? O que seria essa balança comercial? O quanto o país ele exporta e aquilo que ele importa. Eu coloquei para vocês um site, né, das Nações Unidas que vai falar justamente sobre o IDH, como que ele é classificado, algumas notícias ali que são importantes, que vocês podem utilizar como repertório até mesmo na hora de fazer uma redação. Essa imagem ela foi durante muito tempo utilizada para mostrar os países do norte, desenvolvidos, e os países do sul, subdesenvolvidos. Se você olhar na imagem do hemisfério norte, são nações industrializadas, e no hemisfério sul, países agrícolas, exportadores de commodities. Tem ali petróleo, produtos agrícolas. Vamos fazer uma análise mais crítica dessa imagem. Primeiro ponto, é uma divisão muito generalista. Por quê? Porque na atualidade é cada vez mais distante, né, da realidade do mundo contemporâneo. Né? Por que então ela ficou muito distante da nossa realidade? Vamos analisar. Alguns países do norte são emergentes, como por exemplo a Rússia, nações do leste europeu. E alguns países do hemisfério sul, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, né, Taiwan, são países desenvolvidos. Então essa imagem é importante colocar que ela é uma visão muito generalista dessa divisão norte desenvolvido, sul subdesenvolvido. Tá? Tomar cuidado com essa divisão. Tem um exercício de um vestibular, vamos analisar ele aí, que é a divisão internacional do trabalho. Ela tem uma ligação com aquilo que nós comentamos nessa imagem, com a análise crítica que fizemos dela. Olha a letra A, uma questão de segunda fase. Identifique e caracterize a regionalização socioeconômica representada no mapa. Então o mapa ele vai justamente representar o quê? Os países do hemisfério norte, desenvolvidos, né, que produzem produtos industrializados de alto valor agregado, e os países do sul, subdesenvolvidos, que são exportadores de produtos primários. Aí vem a letra B. Descreva, em linhas gerais, os fluxos produtivos entre os dois grupos de países indicados no mapa. Justamente esse comentário que eu falei para vocês. Os países desenvolvidos, na divisão internacional do trabalho, eles são o quê? Exportadores de produtos industrializados de alto valor agregado, ou seja, do ponto de vista tecnológico. E já os países do hemisfério sul são subdesenvolvidos e são exportadores de produtos agrícolas, né, commodities, manufaturados, que possuem aí uma baixa tecnologia e com isso aí menor valor agregado. Mas a análise crítica que vocês devem tomar muito cuidado, que hoje é cada vez mais complexo fazer essa forma de divisão, de regionalização. Por quê? Porque nós vamos ter países asiáticos, né, que são exportadores, né, de produtos de alta tecnologia e nações desenvolvidas que também exportam, né, produtos minerais e agropecuários. Né, vamos dizer assim, Estados Unidos. Eles também são grandes exportadores de produtos primários, né? Eles exportam commodities, exportam, né, muitos produtos minerais e agropecuários. Então, por isso que é muito difícil fazer essa regionalização e toda a forma de regionalização ela acaba sendo muito generalista. Tudo bem? Então, encerramos aí praticamente
o nosso tema, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Até mais. Tchau, tchau.